Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast, agradecendo os nossos patrocinadores aqui, primeiramente a Probiótica, se você precisa aí da sua proteína, da sua creatina ou do seu carboidrato para o seu exercício físico, seja musculação, endurance, qualquer coisa aí que você esteja fazendo, você pode entrar no site da Probiótica e usar o cupom ESLEM para você obter o seu desconto e a Probiótica entrega aí na sua casa. E também o nosso segundo patrocinador, a Liquids, é um eletrólito para você repor durante o seu treino. Você também pode ir lá no site da Liquids e usar o cupom ESLEM para você ganhar um desconto nos sachês de eletrólitos aí que vão chegar na sua casa. Os sabores são excepcionais, não tem açúcar e você pode adquirir lá no site da Liquids, beleza? Hoje nós estamos aqui com o convidado Rafael Ari, que é formado em psicologia e tem doutorado em artes pela Unicamp. Rafa, obrigado aí pela presença, cara. Mais um episódio que a gente vai fazer sobre um escritor brasileiro. Já temos um aqui sobre o Guimarães Rosa e eu desde já peço que você deixe o like no episódio, porque esses episódios eles não são tão entregues assim pelo YouTube por conta de ser um conteúdo não muito apetecível para o público, digamos assim, para o grande público, mas eu sei que vocês aqui do Wesley Podcast são um público diferenciado, gostam desse conteúdo e a forma de você retribuir para nós aqui esse seu gostar do conteúdo é dando like para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e enviar para mais pessoas. Hoje nós falaremos então sobre Nelson Rodrigues, que foi o primeiro cancelado do Brasil. Por que o Nelson Rodrigues foi o primeiro cancelado do Brasil? Bom, primeiramente, obrigado, Wesley, pelo convite. E vamos quebrar esse tabu aí. O Nelson Rodrigues é um cara extremamente interessante. Tenho certeza que o episódio vai ser muito compartilhado, porque ele é uma figura. Mas vamos lá, por que o Nelson foi o primeiro cancelado? Obviamente, se eu for falar de que não existiram autores que foram censurados pelo Estado brasileiro, óbvio que existiram. Graciliano Ramos foi preso, enfim, muitos outros foram censurados. Mas se a gente for pegar a ideia do que é o cancelamento, o que é o cancelamento? Ele não é uma censura estatal, pura e simplesmente. Ele é uma espécie de silenciamento, ou por exaustão, ou por compartilhamento de códigos, que são códigos que o grupo acha que é o correto e aquele que não usam esses códigos acabam sendo deixados de lado e isso vai se tornando o código padrão. Uhum. Então, o Nelson ele foi perseguido pela direita, porque diziam que ele era um tarado. Ele foi perseguido pela esquerda, foi chamado de reacionário, né, porque ele não comprava a agenda, né, da época. Ele foi perseguido pelos pares, no sentido de que quando havia censura às obras dele, ele foi censurado praticamente todas as peças dele, foram 17 peças. Basicamente, todas as peças foram censuradas, de um jeito ou de outro. Passou por Getúlio Vargas, Estado Novo, República Velha, ditadura militar, e ele foi censurado. Em todos os períodos. Períodos ele foi censurado. Qual que era por que ele era tão censurado? Porque ele tratava de algo que, na pesquisa última que eu fiz, ano passado eu fiz um pós-doutorado só sobre Nelson Rodrigues, e eu desenvolvi uma tese que existe uma certa hipocrisia estrutural, já que essa palavra tá em voga, né? Uma hipocrisia estrutural que faz com que a censura no Brasil ela seja reativa a todo o material que, de certa forma, mostre a realidade do que está acontecendo. E o Nelson ele trazia muito isso nas suas obras. Ele trazia essa incapacidade do brasileiro de lidar com a vida pública de forma institucional, distanciada, tudo aquilo que depois o Sérgio Buarque de Holanda, né? Quer dizer, depois não, antes, que o Sérgio Buarque já trazia na obra dele. O Nelson trazia isso nas suas peças. Que dá para dizer assim que se eu fosse indicar uma leitura do Nelson, por exemplo, eu diria que as obras de arte são as peças. 17 peças é o cânone no qual ele se esmerou. E as crônicas é uma maneira de você conhecer o pensamento dele. O que ele pensava sobre o Brasil, pensava sobre as figuras da época. Então isso daí é uma maneira de chegar até o pensamento mais assim do autor, né?
Mas respondendo a tua pergunta, ele foi cancelado porque ele não encontrava apoio em nenhuma instância da sociedade. O Estado censurava, a direita chamava de tarado, a esquerda de reacionário, toda aquela esquerda que às vezes nem esquerda, mas eu digo a classe teatral, por exemplo, que se movimentava quando havia censura, na ditadura militar principalmente, que era um pessoal mais engajado da época. Se fosse o Nelson, eles faziam vista grossa. Entendi. Uma coisa que... Acontece, né? Tem artistas que, principalmente da ala da esquerda, que acho que hoje é a ala que mais produz, pelo menos até agora, no filme do Bolsonaro. Aí vamos ver, né? Esse filme com esse orçamento, vamos ver se vai vir alguma coisa. No mínimo um Oscar, né? Mas a esquerda acho que é majoritariamente a ala, o espectro político que mais produz artisticamente falando. Sim. E até hoje a galera diz que se você não beijar a mão de alguns sujeitos lá e não jantar na sala de estar de alguns sujeitos, você não vinga dentro da área artística, né? Era mais ou menos isso, então. É tipo um cara hoje querer ascender e tanto a direita que tá dentro do aparato estatal quanto a esquerda que é hegemônica nas artes, as duas abafavam o cara. Só que aí que tinha uma coisa, o Nelson, e aí eu indo um pouco para a história dele, o Nelson não veio do nada, né? A família dele era uma família já impressionante. A família do Nelson... Bom, você já foi ao Maracanã alguma vez? Nunca fui. Não? Mas sabe como se chama Maracanã? Não. Não? Estádio Mário Filho. O Mário Filho é irmão do Nelson Rodrigues. Porque é o cara que... Na verdade, quando eu estava estudando Nelson de novo, me deu vontade de estudar o irmão dele. Porque ele era tão impressionante. Ele criou o desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. Foi ele que criou. Ele não chegou a criar o Fla-Flu, mas ele que deu a importância do Fla-Flu. Ele que transformou o futebol em algo que hoje, né, na época, o que era mais visto, que eram as regatas, eram todos os esportes náuticos no Rio de Janeiro. E tanto é que os clubes do Rio de Janeiro, quase todos têm isso no nome, né? E ele transformou o futebol em algo, a paixão nacional. Dá para dizer que ele foi o responsável. A profissionalização. É um sujeito, assim, fora de série. E o pai dele, o Nelson nasceu no Recife, né? Então ele foi para o Rio de Janeiro com uns 4 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano. E o pai dele era um grande jornalista no Recife. Ele tinha um jornal que já movimentava a política local. E acho até por ter ficado pequeno demais para ele foi para o Rio de Janeiro buscar umas novas oportunidades, né? Crescer. E ele conseguiu. Ele criou 2 jornais no Rio de Janeiro que interferiam na política nacional, né? Quando ele estava a favor, contra um presidente, então ele tinha essa importância. Uma família gigante, assim, muitos filhos os pais do Nelson tiveram. Então, no momento tinha o Roberto, que era o mais velho, que inclusive estava sendo preparado para ser o líder da família, e tinha criança de colo. Então, a família do Nelson era uma escadinha. Só que esse Roberto, por exemplo, ele era considerado uma grande promessa das artes plásticas. O pai era um grande jornalista, o Mário Filho, que era um grande jornalista esportivo. Então, eram só figuras assim muito proeminentes. Intelectualizadas, né? Intelectualizadas, proeminentes. Então, o Nelson não surgiu do nada. E nesse primeiro momento da vida dele, ele inclusive era o menorzinho, era o bagrinho, né? Ele não era o grande artista da família. Até que, em um determinado momento, quando ele tinha 17 anos, mais ou menos, uma mulher da sociedade do Rio de Janeiro que estava extremamente incomodada porque eles faziam um jornalismo que beirava o sensacionalismo, assim, né? Então, a parte que vendia jornal tinha a parte política, que era a parte que ele atacava ou defendia os seus patrocinadores, nada muito diferente de hoje. E tinha a parte que vendia o jornal, que era a parte do sensacionalismo, né? A parte dele. De certa forma, o pai do Nelson também ele criou esse jornalismo sensacionalista, porque o jornal ele era algo que era para ser dar os fatos, né? E ele sabia que isso não venderia no Brasil, no Rio de Janeiro daquela época. Então essa mulher incomodadíssima, que estavam contando a história dela diariamente, sobre uma traição, sobre uma separação dela, foi até o jornal e ela levou um revólver dentro da bolsa para matar o pai.
o dono do jornal, o Mário Nelson Rodrigues. O Mário Rodrigues, que era o dono do jornal, o pai, enfim. Chegando lá, Mário Rodrigues não estava o Nelson Rodrigues e o Roberto Rodrigues. Ela tirou o 22 da bolsa e matou o Roberto Rodrigues. Caramba, cara. Na frente de todo mundo. Que loucura. Nelson, né, viu aquela cena impactante, o irmão que era o líder. 17 anos ele tinha. Ele tinha 17 anos. O irmão que era o líder morreu. O pai, 2 meses depois, morreu também. Porque ficou desgostoso, porque se sentiu culpado. Meio que perdeu os 2 pais ali, né? Que o outro moleque também era meio que um pai. E imagina, tu é pai... Líder da família. Imagina teu filho é morto tá no teu lugar. Sim, puta merda. Então o pai se acabou. 2 meses morreu também. E aí, meu amigo, de uma vida confortável, de um dono de jornal, Nelson foi pra miséria total. Miséria, mas assim, a miséria que você não pode imaginar. Mas um bagulho psicológico ou financeiro? Não, financeiro. Quebraram? Imagina, tinham 10 filhos, bebê de colo ainda. O pai e o líder morre, o filho que era líder e o pai morre. Quebrou o jornal. Todos começaram a trabalhar. O Nelson começou a trabalhar como jornalista. O Nelson já trabalhava como jornalista desde os 13 anos, né? Com o pai. Ele estreou, inclusive, no jornal, na coluna policial. É um negócio, assim, é fora da curva, assim. 13 anos, cara. 13 anos. Caralho. Largou a escola e foi virar jornalista. E... isso sem falar quando eles chegaram no Rio, que eu acabei dando uma pulada, né? Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles foram para um bairro chamado Aldeia Campista, que era um bairro periférico, na Tijuca. A Tijuca hoje já é um bairro periférico, mas na época era muito longe. E lá, assim, é como se fosse o mundo encantado do Nelson, assim. Foi quando ele viu coisas que, de certa forma, povoaram a sua ficção durante a vida inteira. Uma delas foi que em 1918... teve a gripe espanhola no Rio de Janeiro. Ele tinha 6 anos de idade. E ele viu tanta gente morta, corpos, em cima de carroça, que não dava mais para enterrar, não tinha como enterrar, era muita gente. Imagina, o Rio de Janeiro tinha 1 milhão de habitantes no todo. Morreram 15 mil pessoas em 20 dias, num espaço curtíssimo de tempo. Então... o contato com a morte que geralmente a gente tem, assim, esporadicamente, né? Muita gente, criança, não tem nem contato com a morte. O Nelson já teve aquele contato inicial. Inclusive, uma vizinha, que era uma criança, morreu, que se chamava Alaide. E a peça que inaugura o teatro brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouco, que chama Vestido de Noiva, o personagem principal chamava Alaide. Então, essa experiência com a morte... trágica, essa tragédia no sentido mais senso comum da palavra, ela esteve na vida do Nelson Rodrigues durante a vida dele inteira. Pois é, teve a gripe espanhola e 10 anos depois o pai dele e o irmão dele morrem, né? E o irmão dele na frente dele. Aí continua, vou avançando um pouquinho. Pobreza tremenda, ele é desnutrido, literalmente desnutrido. Caramba, cara. Fedido, com roupas usadas, ele usava um terno que só tinha um terno. Trabalhando de jornalista, mas ganhando muito pouco. Começou a sentir uma febre constante, uma febre... E na época, havia... Como é que se tratava febre constante? Sabe? Arrancavam-se todos os dentes. Então, aos 21 anos, ele com todos os dentes saudáveis, arrancaram todos os dentes para que a febre passasse. Caramba, cara. Mas não era febre, era tuberculose. Puta merda. E ele foi pro sanatório, ele foi umas 3 vezes pro sanatório, quase morreu. Então, assim, a vida dele não é... Se você for contar só a vida dele, já é uma história impressionante, assim, até um pouco... Quando eu estava no doutorado, eu criei um movimento, entre muitas aspas, que era chupa ficção, né? Porque a vida dá de 10-0 na ficção, né? Então, a vida dele é muito mais impressionante do que, às vezes, a ficção... Porque realmente ele sobreviveu a muita coisa, né? Aí depois disso que ele teve essa pneumonia, ali com uns 21 anos, né? Uhum. Como é que foi a entrada dele na... Hoje, então, o Nelson Rodrigues... É curioso, né? Porque agora dá pra começar a entender o porquê que... Pô, muito modéstia à parte, eu sou um cara que leio bastante. Uhum. Né? Modéstia à parte, eu gosto de ler. Eu leio 40 livros no ano, alguns anos 30, dependendo se for um ano de livro mais técnico. E leio muita literatura brasileira também. Sim. Eu sei... De ouvir sobre o Nelson Rodrigues, sei que ele existiu e foi um cara importante, mas não sei quem era, não sabia quem era. Sim.
E assim, acho que é muito da audiência. Dá para entender agora o porquê que ele foi muito silenciado e etc. Mas então, o Nelson Rodrigues, ele era um cara que não foi um cara que escreveu romances famosos. Ele era um cara do teatro. Então, ele é um cara... eu acho que dá para dizer que ele era um escritor profissional. Porque a vida dele foi escrever. Ele escrevia para o jornal, as crônicas. Ele escrevia romances com pseudônimos. A Vida Como Ela É, que a gente conhece muito ali da época... A Globo fez uma série. A Engraçadinha, que também virou uma série. São livros que ele escrevia com pseudônimo. Inclusive um pseudônimo feminino. Porque vendia bastante. Ele fazia uma coluna no jornal que era dando dicas para as mulheres. Aí vendia o livro dele. Era Susana Flagg, o nome do... Então ele escreveu vários livros como essa Susana Flagg. Só que é uma literatura... Não dá para dizer que é uma boa literatura. É para viralizar, digamos assim. É para viralizar. Eu acho pra ganhar dinheiro na época. O Nelson, ele viveu de 1912 a 1980. O Nelson, ele só não pegou a internet. Mas ele pegou tudo. O século XX inteiro, ele trabalhou... Duas guerras. Como eu falei, República Velha, ditadura do Getúlio. Guerra Fria. Rádio, cinema, TV. Ele pegou tudo. Então, o Brasil transicionando de um Brasil rural para um Brasil urbano. O êxodo, né? O êxodo, que ele mesmo, né, a família dele fez, mas não pelos mesmos motivos que a maioria faz, mas ele fez também. Então, ele foi muito, entre aspas, privilegiado nesse aspecto, porque ele conseguiu, inclusive na obra dele, ele escreveu 17 peças, você percebe que há uma evolução formal dentro da obra, né? Que a gente pode falar também mais adiante sobre essa evolução formal, porque ele vai absorvendo, por exemplo, a estrutura do cinema dentro das obras dele. Ele vai começando a ser influenciado pelo cinema e ele vai começando a dividir as obras dele. Vou dar um exemplo. Primeira obra dele, A Mulher Sem Pecado. Essa história é legal. Acho que a gente está pulando de um lado para o outro, mas a gente vai fechando o mosaico. A Mulher Sem Pecado. Nelson quebrado, pobre. Isso era 1939, se eu não me engano, mas depois a gente pode conferir. Quebrado, sem dinheiro, morrendo de fome. O que ele via? Ele passava na frente dos teatros e estava lotado. 2, 3 sessões por dia. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, para quem está ouvindo e vendo, o teatro naquela época era a TV, era o streaming, era a única opção de divertimento, de entretenimento dramático, vamos chamar assim. O cara, tava em casa, ele não podia ligar a TV e ver o Netflix, né? Não podia. Era a semana toda trabalhando pra caramba. Não tinha nem cinema direito. Era a semana toda trabalhando, só lendo jornal. E a hora que queria ver algo e ouvir uma coisa ensaiada e tal, tinha que ir até o teatro. Então o teatro ele tinha uma posição muito diferente de hoje, né? Hoje o teatro é uma coisa de nicho, né? Eu diria que esse teatro dessa época seria o que o stand-up é hoje. Inclusive eu falo bastante, eu dou aula no departamento de artes, na UFSC, e eu falo bastante disso, assim, que eles deveriam se espelhar muito no stand-up, porque o stand-up tem muito público, e é uma arte cênica, né? E o que eles entregam? Eles entregam o que o público está querendo. As pessoas querem sair de casa para ir se divertir. Não querem sair de casa para ver obras, às vezes, muito endógenas, né? Que só conversam são códigos tão fechados que só conversam ali com quem pratica a arte ou já lê. Então, não faz sentido. Mas nessa época, não. O teatro era algo extremamente popular. E aí o Nelson falou, cara, eu posso escrever uma peça também. Acho que vou escrever uma comédia. Ele falou, acho que vou escrever uma comédia. A comédia que ele escreveu, um homem paralítico, fingindo que é paralítico, para ver se a esposa dele trairia ele ou não. E aí ele terminou e achou que escreveu uma comédia, entendeu? Isso na década de 30. Isso foi o começo. O cara seria tipo o Léo Lins do rolê, sabe? Exatamente, perfeito. Exatamente. Ele era o Léo Lins da coisa. Exatamente, fechou. Agora eu acho que a gente consegue fazer um link bom com o presente. Isso era ele botando o pezinho na água, tá? Pois eu vou experimentar.
E depois ele foi muito mais longe, em termos de chocar o público, né? E aí era uma peça extremamente sombria, assim, do cara que era cadeirante, mas não era, e testava a mulher para ver se a mulher morria de ciúmes, testava a mulher para ver se ela trairia ele, e a mulher foge com o cara que cuida dele, o chofer. Então, assim, ele fez uma peça para baixo, uma peça pesada. Isso lembrando na época que a galera queria sair pra curtir, né? Pra curtir. Seria o equivalente a gente sair hoje pra um lugar de stand-up, só que em vez de ser engraçado, o stand-up é o cara puta bad vibes, assim, o stand-up. Começar a contar umas histórias assim, sabe? De pesar. Mas o teatro da época era basicamente, só para as pessoas entenderem, era basicamente imitação barata do teatro europeu. Inclusive, a prosódia, ou seja, a forma de falar, era imitação dos portugueses. Então, os atores tinham, mesmo que nascessem no Rio, tinham que falar como portugueses. Então, era uma imitação muito chinfrim do teatro português, principalmente, mas europeu no geral. Ou um teatro de revista, um teatro bem popular, com música, onde tinha as vedetes, que eram as atrizes principais, então o público ia ver a vedete cantando, dançando. Não existia um teatro brasileiro, de certa forma. E aí ele estreou, e a estreia dele foi um fracasso. E uma coisa curiosa é que ele estreou, ele conseguiu um contato com o governo à época e conseguiu que existia um órgão público que financiava as obras. E aí ele montou essa obra com dinheiro público para ser um fracasso, uma tragédia, assim. Ele, não vou mais escrever para teatro, não sei o quê. Daí, quando foi em 1943, ele estava no ônibus e, de repente, veio uma história completa para ele de uma mulher atropelada e que estava entre a vida e a morte e que a peça toda seria feita em 3 planos. O plano da realidade, no qual essa mulher estaria passando por cirurgia, estava atropelada. O plano da alucinação, no qual ela via coisas, né? E o plano da memória, no qual ela rememorava coisas que ela viveu. Isso pode parecer bem comum hoje, assim, mas na época isso era uma revolução. Nunca tinha acontecido. O cara meio que fez um meta-teatro, assim, não eram só... camadas de camadas, né? no palco. E aí, já dá pra imaginar E olha que como tudo acaba tendo que se encaixar, né? O Ziembinski, que foi o diretor dessa peça, polonês, tinha acabado de chegar do Brasil, fugido do nazismo. E ele era um diretor moderno, coisa que no Brasil não existia. O que existia era o ensaiador. O ensaiador ficava ali, só as marcações, a vedete fica aqui, você fica ali. Porque era aquela parada mais plastificada da Europa, mais plastificada e toda voltada para o show business no sentido assim, show, né? E o diretor, não. O diretor, essa figura do diretor, do encenador, é uma figura criativa. É uma figura que pega uma peça, uma obra escrita, um roteiro, e ele dá a interpretação dele àquele roteiro. É uma figura criativa, que é como diretor de cinema, né? Você vai no filme do Spielberg, porque tu já sabe que ele tem uma estética, né? Uma assinatura Uma dele, assinatura, né? Isso. Então o Ziembinski foi o primeiro a trazer isso. E ele não trouxe só isso, ele trouxe técnicas que permitiram que esta obra fosse apresentada. Por exemplo, iluminação. Não existia um trabalho de iluminação. Foco, essas coisas não existiam. Teatro, acendia a luz do teatro, fazia o show, apagava a luz do teatro. Ziembinski traz essa ideia. Que aí ele conseguiu fatiar o palco em três camadas, né? E não só isso. A peça, que foi um tremendo sucesso, ela trouxe a forma do brasileiro falar. Olha que loucura. As peças as pessoas não falavam como os brasileiros falavam. Então trouxe a prosódia do brasileiro, trouxe elementos do Brasil, falava dos lugares que estavam ali, né, no Rio de Janeiro, e essa questão formal mesmo. Então, a boa parte dos teóricos afirmam que essa peça inaugurou o teatro brasileiro. Olha só. A segunda peça dele. A segunda peça dele. Segunda, cronologicamente falando, da vida dele. Da vida dele. Pô, e depois de uma vida complicada, né? Terrível. Terrível. E aí a primeira peça ainda afunda.
O cara não desistiu, né? Ele não desistiu, cara. Isso que é muito impressionante. Aí tem umas coisas assim, o Nelson... Você falou dessa coisa, já fez um paralelo assim com a nossa... Com o Léo Lins e com outras... O Nelson, se ele vivesse hoje, cara, ele nadava de braçada. Ele seria um cara... Ele seria um grande influencer. Ele saberia usar as redes sociais como ninguém. Quando ele estreou essa peça, que foi um sucesso e trouxe atores que depois se tornaram marcantes na história da TV e do teatro brasileiro, ele criou em torno de si uma mítica de que ele era um cara naif, um cara que não... eu nunca li teatro, eu não sei nada. Era ingênuozão. Eu sou um gênio, entendeu? Quer dizer, ele fazia um marketing sobre a própria imagem que funcionava. As pessoas, nossa, mas como assim você não escreveu, nunca leu uma... E aí ele falava que ele tinha lido uma única peça na vida que chamava Maria Cachucha, que era uma baita de uma comédia de um Joraci Camargo, que era um autor da época, enfim, que depois se perdeu aí Mas ele falava que só tinha lido, mas era uma mentira. Ele sabia citar Shakespeare, ele sabia citar Pirandello, ele sabia citar Ibsen. Hoje ele ia dar bom. Isso, ele fazia crônicas, artigos de jornal, e falava assim, Wesley, vou botar teu nome aqui, tu publica. Aí eram artigos elogiosos a ele, entendeu? Então ele sabia mexer com o marketing numa época que não tinha muitos elementos, assim. Então ele era muito bom nisso, assim, de se autopromover, de fazer o nome dele circular. E talvez por isso, toda essa pressão, todo esse cancelamento acabava também retroalimentando a figura dele. Como acontece hoje em dia, né? Hoje o cara que é cancelado e ele sangra, digamos assim, ele se ferra. Se ele mantém... Se ele sangrar e aquela história, se pedir desculpa, já era. Um bom exemplo foi o que aconteceu com a Renata Fã. Não sei se você viu. A Renata Fã, documentarista esportiva, ela postou... Ela é Inter, né? Não, eu não sei, mas ela postou um... Acho que tá até hoje no Instagram dela. Ela postou uma foto... era ela e o... Puta, cara, futebol não é minha praia, mas acho que é Edmilson, sei lá, que apresentam o programa que eles fazem lá. Aí botou assim na Record ou na Band também, não sei qual que é, mas é alguma coisa assim. Band. Na Band. Aí ela e ele, né? E aí na Globo, aí era o Pablo Vittar e um outro cara. E aí o Pablo Vittar é loira também, então ficou meio com a comparação. Cara, ela recebeu um cancelamento violento e ela não apagou a postagem. Então, mas aí... Aí passou. 24 horas passa. É que essa coisa do cancelamento atualmente, a gente que eu digo, as pessoas, né, a sociedade demorou, e principalmente quem é alvo do cancelamento, demorou muito a entender também a lógica do cancelamento. Quando os primeiros surgiram, né, por exemplo, aquela história lá do Flow, etc. Eu acho que o cara que realmente foi cancelado foi o Monark, né? Porque cancelaram mesmo, o cara não podia ter conta no banco. Ele não pode ainda. Aí realmente cancelaram. Ele não pode ter conta no YouTube, ele não consegue segurar um canal no YouTube, não é nem monetizar, ele não consegue segurar o canal. Então ele foi... Mas por quê? Pediram desculpa. Pois é. Se eles tivessem segurado a onda ali, tivesse dado um... Só que é isso, você não sabia como lidar com esse... Você não sabia até que ponto a coisa realmente iria... Né? Eles estavam preocupados ali com as contas. Patrocinador e tal, isso. Né? Foda. Mas aí então o Nelson Rodrigues, ele lançou essa primeira, falhou, a segunda bombou. E aí nessa época que a segunda bombou, imagino que haviam começado a direita e a esquerda da época começaram a querer abafar ele. Ou isso já acontecia? Porque ele não era muito conhecido antes, né? Dessa segunda peça. Ele não era tão conhecido, mas ele tinha um trabalho... Como é que eu posso dizer? Você sabe, alguém que escreve para um jornal grande? Ele era um elite intelectual, digamos assim, não financeira. Ele é um jornalista formador de opinião hoje. Isso, um jornalista formador de opinião, então as pessoas conheciam. Como eu falei, ele passou por tudo. Ele passou, quando era criança, pelo jornalismo policial, que era uma coisa que não dava fama a ninguém, era muito mais... Mas aquilo ali foi uma escola de vida, né? Ele ia, imagina, ele presenciava crimes passionais, crimes violentos de todas as ordens, e obviamente que ele se interessava muito pelos crimes passionais, né? Casais, etc. Crimes por amor, suicídios de jovens. Teve uma época...
devido a uma influência francesa, em que os jovens casais se uniam e escreviam uma carta entendeu? Então, ele viu muito, ele via todo dia isso muitas vezes. Então, isso alimentou um pouco esse ethos dele, né? Esse universo ficcional dele foi meio alimentado por isso. Depois ele foi para uma sessão de ópera, que é outra forma de desmentir a ingenuidade dele em relação às artes cênicas, porque, tudo bem, a ópera não é exatamente o mesmo gênero que ele escrevia, mas, meu Deus, tem toda uma carpintaria ali, técnica, que ele aprendeu ali. Porque ele tinha que ir ao teatro assistir a ópera, e muitas óperas, e escrevia sobre as óperas, tinha que ler, Então ele passou um tempo escrevendo sobre óperas, e depois ele virou um cronista, que é exatamente... E ele era um cronista, Nelson Rodrigues, falando sobre vários assuntos, e era a Susana Flagg, dando dicas para as mulheres, dicas amorosas. Era um cara, entendeu? Assim, workaholic total, ganhando muito pouco e trabalhando muito. Então, até a peça, ele não era famoso. A peça, sim, colocou ele porque aí ele virou uma celebridade, entre aspas, né? Imagina, é um diretor de cinema, um autor de... esse é o nível. Quem escreveu a novela das 8 era ele. Né? Só que é curioso porque nessas primeiras... Vou colocar as primeiras 3 peças dele, né? A Mulher Sem Pecado, foi uma desgraça. Que é a do cadeirante lá? Do cadeirante. A Vestido de Noiva, que é essa que tem 3 camadas. E a Álbum de Família. Álbum de Família foi a primeira vez que ele começou a falar de incesto. Ele tinha um pouco dessa... Tá entendendo o meu ponto, né? Entendendo. E o cara foi em década de 40, né, cara? A obra ficou 20 anos, mais ou menos 20 anos censurada. Então ela só foi apresentada pela primeira vez, ela foi escrita em 45, só foi em 60 e... Mas tipo assim, ele escrevia e aí tinha um departamento, ou ele fazia uma sessão e aí falava, não, isso que não dá? Tiveram vários tipos de censura, mas por muito tempo, durante a vida do Nelson, sempre existia um departamento de censura. Um departamento de vários governos, inclusive os democráticos. Porque eu sei que na época da ditadura tinha uma galera que eles entravam na tua casa, eles olhavam as tuas peças e falavam, isso que não pode ser publicado. Sim, mas principalmente o cara que já era um autor famoso, pois é. ele obrigatoriamente tinha que passar por aqui. Ele era mais Ele era visado, né? Tanto é que uma vez ou outra ele mudava o nome, ele passou uma peça com outro nome, e aí a mesma peça. Aí a censura deixou passar, porque começou a ser sobre ele também, né? Não é só sobre a peça em si. E aí o Álbum de Família, a impressão que eu tenho quando eu leio toda a obra dele é que esse primeiro trecho da obra dele, ele tinha uma vontade muito grande de ser vanguardista, de agradar a classe teatral, agradar aqueles que falavam sobre teatro, que viviam sobre... Sabe, assim, ele tinha uma necessidade muito forte de romper formatos, de romper tabus temáticos. E aí, com o passar do tempo, aí, como eu te falei, aí foi vindo cinema, ele foi tendo outras experiências, e ele foi sendo rechaçado por essa classe teatral, foi sendo deixado de lado, foi sendo combatido. Ele falou, quer saber, eu vou começar a escrever... E ele começou a trazer aquilo que tinha no jornalismo para dentro das peças. O Sábato Magaldi, que dá para dizer que é o principal leitor da obra dele, que viveu junto, né, era amigo dele, fazia a leitura da obra, ele separou as peças dele em psicológicas, míticas e tragédias cariocas. Então, o meu interesse maior está nas tragédias cariocas. Por quê? É quando ele une a linguagem popular, ele une os temas populares, ele une uma técnica mais moderna, vamos dizer assim, ao teatro dele sem se preocupar mais com esse espírito vanguardista. Então ele começa... Coisas que acontecem, por exemplo, ele começa a escrever sobre o presente
todas essas peças aqui, elas se passavam no passado dele, né? No contexto dele. Então, as obras que eram da Tragédias Cariocas, eles começaram a se passar no presente. Então, ele começou a trazer os bairros do Rio de Janeiro, as pessoas da periferia, como ele via, os temas que às vezes não eram altos temas, nem que estavam em salões chiques da cidade. Ele trouxe o futebol. Por exemplo, quando A Falecida, foi a primeira tragédia carioca que ele escreveu, foi apresentada no Municipal. O Municipal era o grande teatro da cidade, era o lugar onde iam as óperas, onde as pessoas se vestiam bem para ir ao teatro. E aí ele traz uma suburbana cujo maior desejo era ser enterrada com um grande enterro de gala, assim, com cavalo de penacho. Nelson falava que se media o tamanho do enterro, da importância da pessoa, pela quantidade de cocô de cavalo que ficava na rua. Porque aqueles cavalos com penacho que passavam carregando o corpo. Então o sonho dela era esse. E ela não queria ela não queria nada, assim, uma pessoa, e aí traz um pouco do que eu trago na pesquisa sobre essa questão do brasileiro não coincidir aquilo que ele acha que ele é com o que ele é de verdade. E na obra do Nelson isso aparece bastante. Ela não queria melhorar de vida, ela não queria ser, sabe, mais rica, mais inteligente, não. Ela queria ter um enterro grande. Um Instagram. Exato. Para que todo mundo... Queria ter like. Bastante like. E ela viu no enterro dela a única chance dela ter isso em toda a vida dela. Caramba, cara. Que triste. Muito triste. E o marido é um Zé Ninguém, um cara desempregado que só fala de futebol. E foi a primeira vez... Olha que coisa interessante. A primeira vez que se fala de futebol no teatro brasileiro. Mostrando que eles tinham bastante essa tese de querer aumentar o futebol, quando o irmão dele fazia isso, né? Eu não tinha pensado nisso. Talvez houve ali Pô, cara, mas A Falecida aí tem muitos correlatos hoje em dia, né? Tem gente que dá a vida como ela deu pra ter cocô de cavalo no velório. E é um bagulho que vai transformar a tua vida em nada mais significativo. Né? Nada. E... Legal. A pesquisa que eu fiz, eu estudei mais a fundo 3 peças, que foram A Falecida, O Beijo no Asfalto e Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária, é o nome da... E aí cada uma delas tem um aspecto... Porque eu julgo assim, que o Nelson Rodrigues, ele é tão importante para entender o que é o brasileiro, quanto o que Machado de Assis escreveu, Graciliano Ramos. Ele tá com essa turma. Se você juntar, na verdade eu junto os 3, assim, se você juntar Machado de Assis, Nelson e Graciliano, você consegue ter uma noção, pela literatura, do que é o brasileiro. Assim como se você lê o Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, o Faoro, né? Você vai ter uma visão mais técnica, mais sociológica. Mas se juntar todos, então você tem uma visão muito bem definida do que é o brasileiro. Essas outras obras que você citou aí, A Falecida, então, a gente comentou. O que você acha que tem nessas outras duas? Então, A Falecida tem esse aspecto do parecer, né? Do querer mostrar virtude, porque durante a peça ela tem uma prima. O Nelson, ele era um craque de montar a trama. Então, assim, toda a trama, ela se une nos pontos principais. Então, você acaba não sabendo... Ao final Shakespeare fazia isso. Aliás, fazer um adendo, o fato de Nelson Rodrigues não ser tão estudado, tão visto, tão querido pela academia brasileira, pelas universidades, me faz pensar assim, o paralelo é como se Shakespeare fosse cancelado na Inglaterra. Nelson para o Brasil que Shakespeare foi para a Inglaterra. Moldou uma lógica, né? Nós ingleses. Shakespeare, tá? Perfeito. Né? Nelson Rodrigues, nós brasileiros. Agora, se você não gostou muito da imagem que ele está trazendo, então vamos trabalhar para que os próximos dramaturgos façam outras imagens de nós e não cancelar o emissor
em vez de fazer as coisas acontecerem de forma como deveria ser. Então, o Nelson sofreu muito também dessa perseguição por causa disso, né? Essa confusão entre representar e endossar. Percebe? Pô, então isso existia desde antes. Pô, exato. Essa é a minha tese. Hoje em dia o cara também tem muita dificuldade entre você falar um negócio que você quer representar ou levantar um debate sobre aquilo e a galera achar que você é aquilo. Ou você é o inverso que você não criticou. Essa é a minha tese, Nelson. É tão necessário porque ele é muito contemporâneo. E agora eu vou te falar por quê. A falecida trata desse aspecto, né? Ela finge uma virtude que ela não tem. Ela quer ser religiosa como a prima. Ela tem ódio de uma prima que depois a gente descobre, e aí fechando o círculo, que essa prima foi a única pessoa que viu ela de mão dadas com um amante. E aí eu vou dizer por que ela tinha um amante. Não era porque ela queria trair o marido. É que o amante era milionário. E o amante, ela fez toda essa tramóia para que o amante pudesse pagar o enterro dela. Só que aí a prima viu, e aí a prima sabia que ela não era uma pessoa pura, vamos dizer assim. Então ela se formatou para ser parecida com a prima. A prima era religiosa, ela também queria ser... Olha só, não é o Instagram? Sim, exatamente. É o Instagram. É isso aí. E ela foi, e ela buscou, aí, nesse processo o Nelson era genial, porque aí poderia ser uma coisa meio chapada no sentido de sem muita vida, mas ele consegue dar vida e ambiguidade às personagens, tridimensionalidade, porque a prima, o marido chega no final do primeiro ato e chega assim, sabe por que a tua prima não vai pra praia e usa biquíni? Aí ela, não, porque ela só tem um seio, ela tirou um seio porque ela tinha câncer. E aí a atriz vai pro proscênio, assim, e eu tenho 2 seios, assim, sabe? É muito mórbido, é muito... Mas, meu Deus, é muito verdadeiro, assim, sabe? Essa mesquinhez do ser humano, às vezes essa necessidade de ficar feliz pelo mal do outro, em vez de tentar ser melhor, né? Isso devia incomodar também a galera dos dois lados lá, e por isso que deram uma abafada nele, né? O cara tocava na ferida moral dos caras, né? Às vezes muita gente estava assistindo essa pessoa. Claro, né? Às vezes o público vaiava, porque mexia com seus pruridos morais. Exato. Mas não era o prurido moral, era o incômodo de se ver. Eu sou um pouco essa personagem. Exatamente. Aí. Isso é arte, né, cara? Isso tá é tocando arte. em você ali. Ele falava, meu teatro não é bombom com licor. Ele falava, meu teatro não é bombom com licor. Ele causa malária e tifo. Era assim que ele descrevia o teatro. Se não causar, não tá sendo teatro na cabeça dele. Já o... Desculpa aí. Pô, daí você pensa, né? Antes da gente ir pra próxima obra. Você pensa que ele fez isso numa época que o teatro era uma parada de show business, né? Show business. Pra encher, deixar o cara anestesiado e voltar embora feliz e alegre. E ele levava a galera pra lá pra cavocar na ferida do cara, né, velho? Que às vezes tava quase cicatrizando. Exatamente. Porra. E o mais cruel dessa situação, e aí trágico no sentido grego, trágico no sentido de destino trágico, né? É que ele não conseguia fazer diferente. Pois é. Ele adoraria ganhar o dinheiro dele. Aliás, coitado, ele precisava ganhar esse dinheiro, entendeu? Ele precisava ter mais dinheiro, ele sustentou a mãe, não só ele, mas os irmãos mais velhos, né? Sustentava a mãe, todos os filhos, depois ele casou, teve a sua própria família, e sempre num perrengue, sempre passando dificuldade. E ele queria, cara, ele queria dar certo, mas a verdade dele, e ele falava, né, que a liberdade é muito solitária, ele falava, né, que defender a sua própria verdade, ela incomoda, né? E uma das teses que eu defendi, assim, que valiam para o Nelson e valem para hoje, nós brasileiros, no geral, né, não eu e você exatamente, mas nós brasileiros, não conseguimos lidar bem com as ideias... Nem pegou. Nós brasileiros não conseguimos lidar com ideias contraditórias, com ideias que ataquem as nossas crenças. A gente não consegue. E aí você volta de novo Sérgio Buarque de Holanda, o horror às distâncias, que ele falava no Raiz do Brasil. Esse horror às distâncias. Quando eu ataco a tua ideia, eu tô atacando você. Não tô atacando a tua ideia.
E o Nelson, ele despertava isso nas suas peças, né? O Beijo no Asfalto, que foi a segunda que eu analisei com mais profundidade. Olha o mote. Vê se não é fake news na veia. Um acidente acontece, um bonde atropela um homem. Arandi, que é o personagem principal, se aproxima para ajudar o moribundo, e o moribundo, prestes a morrer, pede um beijo na boca desse homem. Os bagulho, Olha os temas, olha as ideias, né? Na época, né? Que esse era um tabu. Isso aí foi o quê? 40 e poucos também. Essa era de 50 e... 50 e poucos. É. De qualquer maneira, a década de 50 era tabu pra caramba. 1960, exatamente. Ele pediu o beijo, ele deu. E aí, que é muito legal, ele dá o beijo por compaixão para aquela pessoa que está morrendo. Um jornalista observa a cena, porque a cena não acontece no palco, a cena é contada. E ela é sempre contada, ela é contada primeiramente pelo Arandi, que deu o beijo, depois ela é contada pelo jornalista, que enxerga ali uma possibilidade de vender jornal. Olha, cara, vê se não é contemporâneo demais. Ele cria toda uma história em torno do fato, diz que eles eram amantes e que aquilo ali foi quase uma tentativa de assassinato, que ele empurrou... Ele cria toda uma história. Ele fala, isso aqui vai vender feito água, isso aqui vai ser muito bom, vou vender muito jornal. E aí, ele chega em casa, o Arandi, nesse momento ele estava com o sogro dele, que viu a cena, e o sogro conta para a esposa dele. O Arandi era casado. E no começo, a esposa, ela meio que vai virando, ela se torna um espelho da sociedade. A esposa acredita nele. Não, se ele fez isso e ele me disse que foi por compaixão, eu acredito nele. Só que no dia seguinte sai na manchete. Beijo no asfalto. Tarará, contando a história. E todo dia. Um método que levou à morte do irmão dele. Sim. Ele estava ali reproduzindo o próprio método do pai e dos jornais da época, que levou à morte do irmão. E aí a esposa vai começando a desconfiar. Aí ele pede para uma pessoa mentir. O jornalista pede para uma pessoa mentir, testemunhar. A pessoa estava devendo alguma coisa a ele e diz assim, não, tu vais dizer para a esposa que tu viu os dois entrando aqui, que os dois se conheciam. Em suma, destruiu a vida dele. Ou seja, um ato de compaixão que se transformou numa mentira coletiva que acabou destruindo a vida dessa pessoa, que é morto pelo sogro, ele é morto a tiros. A questão da honra, que você tem até falado algumas vezes, né? Sobre essa questão da honra, acho que tem muito a ver com isso. Só que aí, ao final, se descobre que o sogro era apaixonado pelo genro. Caramba, cara. Então, olha a quantidade de tabus que... Ele não estava satisfeito num tabu, ele trazia 10 tabus numa peça só. O público não aguentava, o público... E era um negócio que imagino que, num contexto sem internet, sem TV... O público não tinha contato com isso em outros lugares durante o dia para amortecer isso, né? Era uma porrada. Era uma porrada. Um beijo, um homem beijando outro homem naquela época era um negócio... Só isso. Nossa, devia ser um falatório depois, né? Depois da primeira peça deviam sair um bafafá em todo lugar. As pessoas levantavam, saíam, vaiavam, sabe? Assim, ele era nesse aspecto chocante. Principalmente nessa fase das tragédias cariocas, que ele realmente fazia um teatro popular, dá para se dizer, mas de extrema qualidade. Então, esse é o segundo aspecto. A mentira como destruição de massa, né? Que os jovens às vezes acham que fake news é uma coisa de agora. Não, é só o meio que mudou. Né? Talvez hoje seja um pouco mais descentralizado, né? As redes sociais ele dá poder a muitas mais pessoas, né? Aliás, o Nelson também tinha uma visão sobre isso, né? Ele falava que os idiotas iam tomar o poder não pela capacidade, mas pela quantidade. Essa é uma frase famosa dele, né? Tem uma outra famosa que eu não sei se é dele, que eu acho legal, que é
um conselho que ele dá pros jovens. Envelheçam. Esse é um baita Mas conselho. é muito bom a voz, porque ele faz... É dele, sim? Ele faz jovens envelheçam. Ele tinha uma voz bem devagar, assim, grossa. Então, não, ele é um frasista fora do comum, né? Toda a unanimidade é burra, que ele falava com... E tinha uma que, me perdoem os colegas, mas ele tinha uma que falava assim, fulano é burro como um sociólogo. Também a galera devia descer o pau nele, né? Mas ele não... Aí é que tá, ele continuava batendo. Então, vou levar um soco, mas vou dar um também. Daí acho que a galera com o tempo vai vendo que não adianta, né? Não, e ele virou uma figura. Cara. E aí eu vou pra terceira peça, fechando esse tríptico que eu escolhi, que é o Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Veja o nome. Otto Lara Rezende era um jornalista da época, amigo dele. E o Nelson, ele tinha obsessão pelos amigos, e ele ficava enchendo o saco dos amigos nas crônicas do jornal. Se ele gostasse de ti, porque o Wesley... Ele tava falando de uma coisa nada a ver, ele metia o Wesley no meio, assim, entendeu? E ficava, e dias, ele ficava obcecado. E os amigos incomodados, porque ele mentia. Ele dizia que você tinha dito uma coisa que você não tinha dito. E o Otto era um lorde, era um jornalista mineiro, bastante respeitado, escrevia pro Globo, era um cara... E ele falava coisas horríveis. E uma das coisas que ele fez foi o seguinte. A peça, o mote da peça é o seguinte. Um cidadão que era pobre, o Edgar, pobre, mais honesto, extremamente assim, afeito aos seus princípios e valores, recebe uma proposta de casar com a filha de um milionário que tinha sido estuprada. E para salvar a honra dela, ela tinha que casar o mais rápido possível. E ele foi escolhido exatamente por ter essas características, por ser pobre, ou seja, queria ascender socialmente, e ser uma pessoa honesta. E aí a pessoa que vai tentar convencê-lo, de repente surge essa frase, que na peça ele fala, é citada 47 vezes na peça. Como diria o Otto Lara Rezende, o mineiro só é solidário no câncer. Então tu imagina tu passar e tá lá Eslender lá no Gare, ou Bonitinha Mais Ordinária, e dizendo uma frase que tu nunca disse. Cara, a maior trollagem. Ele era um troll, cara, era um troll. E tanto é que depois virou um filme com relativo sucesso, e o Otto Lara Rezende pediu por tudo na vida que tirasse o nome dele do título, pelo menos do filme. Mas eles eram amigos. Eram amigos. E aí Mas o que é a peça? Qual é o ponto da peça? Que aí eu junto esses três elementos. O ponto da peça é o seguinte. Se o mineiro só é solidário no câncer, significa ninguém tá nem aí pra nada. Tá todo mundo cachorro comendo cachorro. Então, não tem motivos para eu ter pruridos. Porque se você for ver, ele não tá fazendo nada ilegal. Não era ilegal ele casar com ela. Uhum. Mas era, de certa maneira, imoral. Uhum. E isso, para ele, afetava tudo que ele acreditava. E para ele salvar a consciência dele, a frase do Otto era o salvo-conduto. Não, tu podes fazer isso. Porque o brasileiro, ninguém tem valores aqui. Ninguém tá ligando para isso. Se tu for o único bobo que não vai fazer as coisas pensando em ti, no dinheiro, tu vai ser o único otário que vai... Sabe a ideia do malandro e do otário? Tem muito dessa dinâmica nessa peça. Porque a peça toda se passa nessa tentativa de convencê-lo a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, para fazer algo que ele considera imoral. E não é nem ilegal, né? Porque quando é um crime, cai noutra seara, né? Fazer uma coisa que não é ilegal e que resolveria, entre muitas aspas, os teus problemas, parece ser algo legítimo. Uhum. Mas será que é legítimo? Sim. E se tu acha legítimo, talvez tu esteja contaminado por essa cultura, né? Por essa cultura. E aí cultura não tem a ver com arte, né? Cultura tem a ver com comportamentos, códigos, crenças. Hábitos. Né? Hábitos que nós compartilhamos. Né? Pô, imagina se o Nelson Rodrigues tivesse acesso ao noticiário dos últimos 6 meses. Com o que aconteceu aí depois do Banco Master. O Nelson, ele se daria muito bem nos tempos de hoje. Essa é a minha visão, assim. Provavelmente seria também meio que um
monarca culto, assim. Iria tomar uns ferros complicados aí, né? Ele seria, talvez... não é à toa que o Arnaldo Jabor fez bastante... Não sei se o Arnaldo Jabor, que era um comentarista, ele foi diretor de várias obras do Nelson, assim, né? Então ele tinha essa... Eu acho que o Nelson... ácido, né? Era ácido, então. Era ácido, né? Eu acho que o Nelson ele seria um grande diretor de cinema, ou roteirista, produtor de cinema. Ele sempre estaria fazendo algo que chamasse o máximo de atenção possível. E que trouxesse o maior impacto possível também. Ele estava sempre buscando o público. Ele gostava do público. Ele gostava dessa fricção entre o que ele escrevia, saber que aquilo causou algum movimento. O pior que podia acontecer para ele seria as pessoas não ligarem, né? Quando não ligavam para o que ele... Por isso que A Mulher Sem Pecado, dentro da psicologia dele, dá para entender que ele ia continuar escrevendo, porque ele não ia aceitar. E também provavelmente foi o que mais machucou, né? Exatamente. Tipo assim, o ódio ou o amor eram bem melhores que a indiferença. A indiferença é cruel para um perfil como o dele, né? Mesmo o ódio é melhor, né? Total. Porque o ódio alimenta a resposta. Tem gente falando, né? Tem gente falando. Por isso que eu digo que há um paralelo muito grande da vida e da obra dele com o que a gente vive hoje. Eu vejo esse paralelo, né? Estou tentando, inclusive, alinhavar um livro sobre isso, exatamente porque eu vejo esse paralelo muito forte, que é uma forma de resgatar o Nelson, né? De trazer o Nelson sobre um viés que não é necessariamente apenas um estudo sobre a obra dele, mas, de certa maneira, colocar ele num lugar de... Ele foi alguém que defendeu... Ele falava que a liberdade é mais importante que o pão. Era uma das frases dele também. Liberdade é mais importante que o pão. E no Brasil não se tem muito hábito de defender a liberdade. Ou se defende de uma forma muito equivocada, né? Porque a liberdade só existe quando você é exposto àquilo que te desagrada. Se a liberdade for para ouvir o que você já concorda, não faz o menor sentido. Não existe... E nesse momento a gente está num momento sobre liberdade de expressão. Você citou o Léo Lins. Olha curioso, nunca tinha visto Léo Lins na minha vida. Nunca tinha visto nem vídeo. Tu não conhecia ele antes da polêmica? Não conhecia. Olha só. Porque eu não gostava muito, porque me dizia... Eu só acompanho ele desde a minha graduação, acho. Então, me diziam que o tipo de humor que ele fazia era um humor, vamos dizer assim, umas piadas que eu achava que eu não iria curtir. Então, eu nunca me interessei. Aconteceu tudo isso e eu comprei um ingresso para ir no show dele, vê-lo ao vivo ali no teatro. Por quê? Porque eu acho que hoje ele é importante como um símbolo, como o Nelson foi naquele momento, um símbolo de, olha, as palavras, elas não machucam. O que machucam são os atos. Claro que, obviamente, tem uma área cinza, né? Mas a gente está falando de um comediante que cobra um ingresso para você ir ver o que ele tem para falar. E que ele não faz nenhum ato real ali em cima do palco. Ele está falando sobre coisas e que, inclusive, tem muito sucesso. As pessoas deviam questionar por que essas coisas são engraçadas, talvez, em vez de questionar ou criminalizar a atitude do... O Nuno aqui, que eu entrevistei o advogado, ele não sei se tu viu ele falando sobre o caso do Léo Lins. Tem um episódio que bem no finalzinho, nos últimos minutos, ele fala sobre o caso do Léo Lins. E ele diz que na análise dele... na análise dele, tá? Acho que foi isso que ele falou, tá? Também tem vários poréns aqui aí, antes de vocês confiram lá no episódio dele. Mas pelo que eu lembro, ele falou que a juíza se equivocou porque... Na verdade, a juíza não se equivocou. Ele diz que existe uma lei aqui no Brasil que protege a nossa honra. Que é... Você tem a calúnia, tem uma que assim, eu te imputei um crime. Sim. Isso é crime. Sim. Tô te imputando um crime. O Rafa estuprou alguém, sei lá. Não dá pra fazer isso, né? Não. Agora, eu ferir a sua honra, na análise do Nuno, salvo engano, não deveria ser crime. Sim. Porque, cara, o que é ferir minha honra? Perfeito. Pô, você veio de manga curta, me senti com a honra ferida aqui. Perfeito. Não dá, né, cara? Isso. Agora, se você me imputou crime, ok. Sim. Você vai me prejudicar porque eu sou um empresário, eu sou um professor, não sei o quê. Agora, tu vai ferir minha honra. Há um dano material, né? Tu me machucou, exatamente. Exatamente. Há um dano me material. prejudicou. Eu acho que esse é o área consequentemente, prejudicou a minha família, consequentemente... Agora, minha honra, cara. Minha honra não é um bagulho material.
Tu não espetou minha honra. O Otto Lara Rezende podia ter processado o Nelson se sentisse lesado pela frase. Exatamente. Mas, enfim, voltando a essa ideia, é exatamente o que eu defendo. Acho que a liberdade de expressão... Eu acho que exagerar na defesa da liberdade de expressão é melhor do que o resultado de não termos liberdade de expressão. Porque se a gente aceita que determinados assuntos são tabus, como é no caso do Nelson, que tratava de incesto, de várias coisas, crimes passionais. Se a gente aceita que isso é tabu e que não deve ser dito, é só um caminho para a gente começar a perder tudo. A gente vai perdendo, aos poucos, a nossa capacidade de falar. E a arte, eu costumo dizer que a saúde de um país, de uma democracia, ela está intimamente ligada à capacidade de um humorista fazer suas piadas livremente. Quando um humorista começa a não conseguir fazer suas piadas, você vai nos Estados Unidos, você ouve coisas hediondas que os humoristas podem falar. O Trump começou a querer perseguir pessoas... Está processando do New York Times também várias vezes, né? Vários jornalistas. Exato. Ou seja, mesmo lá onde isso é muito forte, muito consolidado, há os ataques. Sempre vai ter. Mas aqui no Brasil a gente está num processo muito mais aprofundado de perda da... Porque aí, olha só, é o silenciamento por exaustão. Consegue entender esse conceito? Eu não preciso mais dizer para o Wesley que ele não pode falar mal do STF. Ele já não vai falar mal do STF porque ele já está com receio de que derrubem o canal dele, né? Não que o Wesley tenha falado mal do STF, mas é um exemplo. Você já não quer mais tocar naquele assunto. É o que acontece nas universidades. O que acontece nas universidades? Não existe alguém que diz, você não pode falar sobre esse assunto. Não existe. Mas existe códigos compartilhados, silenciamento por exaustão. Um assédio até jurídico, às vezes, né? Um assédio jurídico, quando assédio regimentar, sei lá, administrativo, às vezes, da instituição. Etiqueta. Né? Começa a se mudar a etiqueta. Essas coisas aqui você não pode falar. E aí começa a mudança de palavra, banimento de palavras, né? Algumas palavras coisas absurdas, como criado mudo. Meu Deus, a pessoa muito criativa que inventou que criado mudo era uma palavra que, enfim, tinha alguma coisa a ver com o que dizem ter. Só que é isso. Veja, você vai começando a se autocensurar nas tuas ideias. Você vai dar aula. Eu tenho vários professores, colegas que falam que eles se autocensuram a todo momento. Eles começam a pensar e a dar dor de cabeça, assim, porque eles têm que... Coisas que eles falariam, eles começam a ter que editar antes de ir para aula. E agora chegou nos Estados Unidos, né, cara? O Jonathan Haidt, que é um dos psicólogos sociais que eu mais admiro e já li quase todos os livros dele. Para quem não sabe, o Jonathan Haidt, ele hoje é muito conhecido por um livro chamado A Geração Ansiosa, que ele trata do tema do impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Ele tem uma tese bem fervorosa que as redes sociais causam problemas em saúde mental. Embora a ciência esteja mais relacionada à associação com os problemas, mas isso é uma questão metodológica e tal, o fato é que tem uma associação entre maior uso e problemas, né? E ele... Antes disso, ele era um cara muito conhecido por os estudos da psicologia moral. Sim. Ele foi um dos primeiros caras a mostrar que a gente primeiro julga algo moralmente através das nossas emoções e depois a gente usa a razão para justificar o que a gente julgou. Inclusive, ele veio para Porto Alegre e foi na Bahia também fazer alguns estudos quando era mais jovem. E aí agora ele foi alvo de um protesto da Universidade de Nova York, porque ele foi convidado para... Lá eles têm, né? Eu não sei exatamente o que é, se é um discurso de encerramento. Mas é o paraninfo, né? O que, de certa forma, encaminha o... Mas aqui é da turma, né? Lá acho que da universidade. Sim. Lá é uma grandona. Não sei se aqui tem isso. Tem um para a universidade toda? Não tem, né? Não tem. É meio que uma aula magna de encerramento. Assim. Exato. Sim. E é bem famoso. O Steve Jobs tem uma em Stanford. Claro. Né? O Bill Gates já foi, o Jim Carrey já foi também. Isso. E os caras da Universidade de Nova York estão falando para ele que não querem ele,
Porque, os caras não, estudantes. os estudantes lá da universidade, alguns estudantes da Universidade de Nova York estão dizendo que não querem ele porque ele tem um livro que ele fala sobre o enfraquecimento da mente americana, onde ele diz que os estudantes hoje não podem ser submetidos ou não querem ser submetidos ao contraditório. Isso. E aí os estudantes ficaram putos com isso, porque meio que foram chamados de fracos, né? E comprovando a tese do Jonathan Haidt, não querem escutar ele. Como eu queria demonstrar, né? Comprovando, ele pode começar a palestra. Bom, pessoal, eu não vou palestrar hoje para provar o meu ponto aqui. Exato. Mas tá complicado, né, cara? E ele tem aquele termo lá, né, que é safeties, né? Safety's place. Não, safeties, que é como se fosse assim, é uma teoria de que as palavras machucam, né? Para resumir, assim, para trazer para nossa realidade. E ele vai mostrando nesse livro aí que quanto mais você protege, mais proteção exato. Essa turma, né? Essa geração quer. Veja, é a mesma questão da liberdade de expressão. Quanto mais você restringe, mais restrições vão aparecer. Eu vejo que hoje a gente está num momento em que, em vez da gente cuidar, vamos dizer assim, dos transtornos das pessoas que estão com transtornos em sofrimento, a gente está glorificando o transtorno. A gente está transformando o transtorno em algo positivo. Fazendo um paralelo grosseiro, é como se alguém tivesse diabetes e eu dissesse para a pessoa assim, nossa, você tem diabetes, então você merece ser o presidente do Brasil, porque você tem diabetes. Não faz o menor sentido. O que você tem que fazer é, olha, você tem diabetes, vamos cuidar da tua diabetes? A gente precisa ter cuidado. Ninguém precisa te tratar mal porque você tem diabetes, nem te espancar, nem te bater, nem dizer a você que você não pode ser presidente do Brasil porque você tem diabetes. Mas vamos cuidar da diabetes. E o que está acontecendo hoje, num paralelo grosseiro, como eu falei, é isso. Você pega pessoas que estão com problemas, em sofrimento, e dizem para ela que o sofrimento dela faz dela alguém especial, faz dela alguém melhor. E, obviamente, as pessoas vão trazer, se elas emergem para uma posição de poder, elas vão trazer essas questões para o debate público. E, obviamente, qual é o maior... Eu sempre falo, quais são os 3 maiores medos de alguém? É morrer, perder a liberdade e perder o seu meio, perder o contato com o grupo que faz com que a pessoa se sinta bem. Obviamente, se você, por exemplo, é um professor universitário e esses temas estão ali ditando as regras de etiqueta, você não vai conseguir combater sozinho aquilo ali. Você melhor você ficar de boa, né? Você vai ficar de boa. Vou dar minha aula aqui. Eu não quero aluno gritando na minha porta, não quero processo administrativo, não quero, sabe? Eu não quero. Cara com filho em casa, um monte de coisa pra fazer. Então, perceba como o mecanismo que funcionava lá com o Nelson, hoje ele funciona aqui também. E funciona de uma forma até um pouco mais brutal, porque não é mais um jornal contra o Nelson, um cronista escrevendo, ou 2 artistas teatrais que não gostam dele, né? É uma quantidade, milhares de pessoas descentralizadas no mundo inteiro te atacando por diversos, né, flancos. Mas o Nelson, ele, em relação a... Ele tem uma crônica que eu acho bastante importante e indico para quem quiser começar a conhecer a obra do Nelson, que é O Ex-Covarde. É uma crônica na qual ele exatamente fala sobre esse mecanismo de opressão, de certa maneira. Tem que ler, esqueci de ler. Você vai gostar. E ele fala, na realidade dele, como isso funcionou e que ele não é mais um ex-covarde. Porque o colega dele de redação perguntou por que ele estava escrevendo tanto sobre política ultimamente. Que antes você não escrevia nada sobre política, você falava sobre tudo, mas não falava de política. E ele falou, porque eu sou um ex-covarde. Eu comecei a entender que eu não posso ser regido, não posso ser dominado por ideias que não são minhas. Que ele não vai aceitar que o silencie, que o deixe mudo em relação ao que ele acredita, simplesmente porque não é o pensamento comum de um determinado parcela da população. Mas é bem legal. É uma crônica que vale Ex-covarde. a pena. Ex-covarde.
Rafa, deixa tuas redes sociais aí, como é que o pessoal pode te acompanhar? Você produz conteúdo no Instagram? Isso. Eu produzo bastante conteúdo no Instagram, rafael.ari, Ari com Y. E eu também tenho um canal no YouTube que eu quero começar a colocar vídeos mais longos ali também. Então, se quiser já aproveitar e chegar lá, a gente vai começar a ter uns conteúdos mais profundos. Maravilha. Obrigado pela presença aí, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Galera, cupom Wesley na Liquids e na Probiótica. E eu preciso que você deixe o like nesse vídeo pra gente voltar aqui e continuar gravando pra vocês sem custo. Você tá aí no sofá da sua casa sem custo algum. Basta dar um like pra nos ajudar. Valeu? Então é isso. Nos vemos no próximo episódio e até lá.